E se eu te disser que você pode estar vivendo um outro evangelho? É inegável dizer que muita coisa mudou na vida das pessoas depois que essa pandemia chegou. Olha, usa máscara. Olha, vamos evitar aglomerações. Isolamento social. Cara, nós não podemos mais abraçar muitas das pessoas que a gente ama. Tem gente por aí tendo que encontrar um outro sentido para a palavra relacionamento. O relacionamento com os parentes, com a família, mudou. O relacionamento na empresa, no trabalho, mudou. O relacionamento com as pessoas na rua, no dia a dia, esse mudou também. E o relacionamento com Deus? Esse também mudou. E por causa disso, eu quero compartilhar uma coisa do coração de Deus para o seu coração. Por isso, eu quero fazer uma leitura que está em Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6 em diante. Diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. O apóstolo Paulo foi um cara excepcional, porque a Bíblia diz que quando ele se encontrou com Jesus, Jesus transformou a vida dele literalmente, e ele segurou para ele uma responsabilidade muito grande, que foi levar o evangelho de Cristo a maior quantidade de pessoas que ele pudesse. E foi isso que ele fez. E aí nós podemos ver na Bíblia viagens missionárias, evangelismo em massa, pregação da palavra. E em meio a todo esse trabalho missionário, esse trabalho evangelístico de Paulo, ele passava pelas cidades. A Bíblia diz que uma dessas cidades que Paulo passou se chamava Galácia. Ali havia um povo, os Gálatas. Paulo levou verdadeiramente Cristo para aquelas pessoas. Paulo ensinou aquele povo sobre o que era o verdadeiro evangelho, sobre como viver o evangelho e mais, sobre como permanecer nesse evangelho. E passado algum tempo, Paulo vem a saber que falsos mestres estavam inquietando o povo. Não, porque o evangelho não é bem assim, porque para você ser salvo, você precisa de fazer isso. Para você ser salvo, você precisa de fazer aquilo. E foi por essa e por outras razões que Paulo escreveu a carta aos Gálatas. E foi justamente o que nós lemos aqui. Uma coisa que me chama muita atenção aqui é que Paulo, ele se maravilha, ele fica espantado em quão depressa, como foi rápido, que aquele povo deixou o evangelho verdadeiro e passou para um outro evangelho. Eles foram abençoados, eles receberam a instrução. E pouco tempo depois, aquele povo deixa a instrução, deixa o evangelho e passa para outro. Agora, vamos trazer isso para os nossos dias? Pensa uma coisa comigo. E se o apóstolo Paulo vivesse nos dias que nós vivemos, nos nossos dias de hoje? Será que ele não olharia para você e te diria alguma coisa mais ou menos assim: olha, estou maravilhado de que tão depressa você passou do evangelho de Cristo para um outro evangelho? Cara, tô espantado. Talvez você possa dizer ou pensar consigo mesmo: cara, mas só tem um evangelho. Eu vivo o evangelho de Cristo. Talvez seja justamente nesse ponto que você esteja enganado. Porque a grande verdade é que sim, existe um outro evangelho. Nos nossos tempos também. Não foi só na época de Paulo. Existe um novo evangelho que foi se estabelecendo com o passar das épocas, que foi se estabelecendo com o passar dos tempos. E hoje nós vemos esse novo evangelho muito presente. E eu quero compartilhar com você e eu quero falar algumas características desse novo evangelho. Certo? Esse novo evangelho é um evangelho que não te leva a ter desejo por conhecer mais de Deus, por conhecer mais sobre a palavra, por conhecer mais sobre Jesus. Ah, você já conheceu Deus? Você já conheceu Jesus? Ah, então tá bom, cara.
Sabe, vive sua vida, vive os seus planos, vive as suas ideias, vive os seus momentos, vive o seu estilo de vida. Esse novo evangelho não se preocupa em querer que você aprenda mais de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus certa vez disse, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é um ponto interessante para esse novo evangelho. Uma outra característica desse evangelho é que esse é um evangelho que não te explica sobre a necessidade da renúncia. Jesus disse assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, renuncie a si mesmo, às suas vontades, os seus desejos, renuncie os seus pensamentos. Pegue a sua cruz e venha após mim. Você pode viver para Deus, mas você não precisa de deixar as coisas, sabe? Porque nós estamos no mundo, né? Porque nós vivemos nessa terra, então não precisa deixar as suas coisas, sabe? Venha como estás. Nós podemos ir a Jesus como nós estamos, porque Jesus diz essas palavras para nós. Mas nós não podemos permanecer como nós estamos. Um outro ponto, uma outra característica desse evangelho é que ele é um evangelho que tolera o pecado. É um evangelho que, você está pecando? Tudo bem, cara. Entendeu? Porque o amor de Deus, porque a graça, porque, sabe, você já foi comprado, você já foi alcançado. Então, cara, que evangelho é esse? Que não te confronta quando você peca. Que evangelho é esse? Que não te confronta quando você se propõe a assistir conteúdo pornográfico. Que evangelho é esse que não te confronta quando você que tem seu namorado, você que tem sua namorada, você se propõe a ter relação sexual antes do casamento? Que evangelho é esse, pessoa, que não te confronta quando você mente, quando você é falso, quando você faz mal para outras pessoas? Que evangelho é esse que não te confronta quando você usa de violência para com outras pessoas? Que evangelho é esse? Esse é o novo evangelho. Esse é o outro evangelho que nós lemos lá em Gálatas. Uma outra característica desse evangelho é que é um evangelho que não te leva ao arrependimento. É um evangelho que não te mostra que se arrepender é necessário. O pecado, ele é uma barreira que nos impede de chegar a Deus. E quando você não se arrepende dos seus pecados, essa barreira não sai do lugar e nós não conseguimos alcançar a Deus. E esse novo evangelho, ele veio com a ideia de que nós já somos perdoados, porque o amor, porque tudo já foi conquistado na cruz, porque tudo já foi conquistado com a graça. Escuta, eu jamais vou me opor à verdade da graça de Cristo. E jamais vou me opor à realidade do amor infinito e incondicional do Senhor Jesus para com a humanidade, porque Ele nos amou a todos de maneira igual. Eu jamais vou me opor a isso, mas você precisa entender que o evangelho que não te leva ao arrependimento, o evangelho que não te abre os olhos para que você se arrependa do seu erro, do seu pecado, não é o evangelho verdadeiro. A última característica que eu quero falar sobre esse pseudo-evangelho é que é um evangelho que não preza pelo relacionamento com Deus. Você não precisa buscar, orar, você não precisa. Você já vai à igreja, você já louva, você já... Entendeu? Você não... O evangelho que não preza por ter relacionamento com aquele que nos salvou, com aquele que nos deu a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. Você tem outras coisas para fazer, você tem seu trabalho, você tem sua faculdade, você tem que cuidar da sua casa, você tem que dar atenção. E lá no final, a única pessoa que nós deixamos de dar atenção é o Senhor Jesus. Esse não é o Evangelho de Cristo. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não vim para falar sobre costumes. Irmão, então você está falando que o lugar que eu frequento, eu não posso frequentar. Então você está falando que a igreja que eu estou indo, então você está falando que a minha relação com Deus, então você está falando... Não, cara.
eu não estou falando de costume, eu estou falando sobre valores. Eu estou falando sobre coisas que não mudam jamais, valores bíblicos. Eu estou falando sobre valores cristãos e esse tipo de coisa não muda. Então, qual é o verdadeiro evangelho? Eu também fiz essa pergunta para mim mesmo. E eu posso te falar, a melhor forma de nós encontrarmos o verdadeiro evangelho é através da palavra. E agora eu quero ler o que o próprio Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Vamos lá? Diz assim: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências, pelas maldades do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Isso é o verdadeiro evangelho. O evangelho são atitudes. O evangelho é uma prática de vida, é um estilo de vida. Tá, legal, mas o que eu ganho se eu for viver então o verdadeiro evangelho? A primeira coisa que você vai ganhar vai ser a sua salvação, porque a gente só alcança a salvação em Cristo Jesus. Essa é a primeira de todas as grandes bênçãos que você pode receber de Jesus, estando firme no verdadeiro evangelho. A segunda coisa é que você vai deixar de viver a melhor versão de você mesmo, porque você só vai viver tudo que você tem para viver se você estiver nas mãos do seu Criador, se você estiver nas mãos de Deus, porque ninguém te conhece melhor do que o seu Criador, entendeu? Ninguém pode te levar aos lugares que Ele pode te levar. Ninguém pode segurar na sua mão como Ele pode segurar. Então, viva o verdadeiro evangelho. Viva a melhor versão de você mesmo. Você não vai sentir nunca mais um vazio dentro de você, só em Jesus. Eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não vim aqui para falar que você está condenado, que você está perdido, que você vai morrer, que a sua vida vai acabar, que você vai ser destruído. Eu não vim aqui para falar disso, cara. Eu vim aqui para falar, Jesus está te dando uma oportunidade para voltar para o Evangelho de Cristo. Então, se você quer viver o Evangelho de Cristo e não quer largar dele nunca mais, de verdade, eu quero orar com você. Jesus te dá uma oportunidade hoje para viver o que Ele tem de melhor para a sua vida. Se esse vídeo falou com você,
Não deixa de compartilhar para aquela pessoa que você sabe que também está precisando ouvir isso da parte de Deus. Pode ter certeza que tem alguém aqui orando pela sua vida. Se cuida. Deus te abençoe.